com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus que se encontra aqui no livro de 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 11, que diz o seguinte: Ó Senhor, a ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor, e teu é o reino. Tu estás acima de tudo. Riqueza e honra vêm de ti somente, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos e cabe a ti exaltar e dar força. Ó nosso Deus, damos graças e louvamos o teu nome glorioso. Mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo que temos vem de ti e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Glória a Deus por essas palavras entoadas em forma de oração ao Senhor pelo salmista Davi. Ele louvou ao Senhor na presença de toda a comunidade de Israel, enaltecendo e reconhecendo que tudo pertence a Deus. O Salmo de número 24 também vai nos dizer a mesma coisa. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que neles habitam. Quando nós entendemos que tudo pertence a Deus, que tudo veio de Deus, que toda força, toda honra, todo poder, céus, terra e a nossa vida pertencem a Ele, as coisas na nossa vida começam a fazer mais sentido. Ontem, antes de ontem, eu falei sobre o Jó. Eu comentei, fiz um breve resumo, porque a história de Jó tem hora que dá vontade de pegar um livro de Jó e esmiuçar ele todo e falar detalhes por detalhes, porque quanto mais a gente medita na palavra, quanto mais a gente medita naquela história, quanto mais eu medito na palavra de Deus, e eu vejo mais coisas. Ontem eu estava lendo novamente, fazendo um comentário sobre a passagem de Jó que eu tinha ministrado aqui, e eu observei que quando Deus ele quer fazer as coisas na nossa vida, Ele usa pessoas para poder serem os seus instrumentos de cura. Quando a palavra nos diz ontem, que nós lemos aqui, que vieram os irmãos e as irmãs de Jó e os amigos de longa data, amigos do passado, amigos que há muito tempo não viam Jó, Deus trouxe todas essas pessoas para perto de Jó para consolá-lo e para confortá-lo diante de todas as tribulações que o Jó teve. Ou seja, Deus usou pessoas, seres humanos, pessoas de carne e osso, para poder confortar, restabelecer o emocional de Jó, que ele foi abalado em tudo, né, gente? Perdeu todos os bens, ele perdeu os filhos, a esposa dele praticamente estava perdendo a sanidade mental também, estava na depressão profunda, e ele naquele sofrimento, ele perdeu a saúde, e não poderia ter perdido tudo que ele perdeu ainda. Ele estava com problemas emocionais, os seus amigos conversando com ele, perturbando ele, oprimindo ele, dizendo: você tem que ver, você tem que rever, você não é tão santo como você pensava, a sua casa não era tão perfeita, a sua vida não era tão perfeita quanto você pensava. E às vezes eu fico pensando, as pessoas que conheciam Jó, olhava para ele e pensava assim: gente, que vida perfeita desse homem, a casa dele era perfeita, tudo era perfeito, os filhos eram perfeitos, todo mundo certinho, servos de Jó, e de repente a casa dele vira ao avesso, ou seja, ele perde tudo, a vida dele vira ao avesso. Mas uma das coisas interessantes do Jó, nas falas dele, a primeira fala dele foi quando a esposa dele disse para ele: você ainda fica aí retendo sua fidelidade? Amaldiçoa Deus e morre. E ele disse o que o salmista Davi declara aqui nesses salmos, nessas palavras que nós acabamos de ler aqui em Crônicas, que ele diz para sua esposa: nós recebemos o bem de Deus com prazer e não vamos receber o mal. Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou tornar para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você reconhece que tudo que você tem, tudo que você é, tudo que existe pertence a Deus, é dele. A vida fica mais fácil. Fica mais fácil para quem? Fica mais fácil para a gente. Não é que nós não vamos sentir ou não vamos sofrer as tribulações, não vamos sofrer as perdas, não vamos sentir tristeza, não vamos sentir incômodo, angústia. Não é que a gente não vai chorar, a gente vai chorar, porque nós somos feitos para sentir, nós somos sensíveis.
se as coisas estão indo bem na sua vida, se você está ganhando bem, se você tem dinheiro, se você tem saúde, se o seu relacionamento, seus relacionamentos dentro de casa com as pessoas que moram com você, com a sua família vão bem, você vai ficar feliz. Não tem motivo para você ficar triste se tudo está bem. Não existe motivos. Mas mesmo não tendo motivos para ficar felizes, mesmo tendo motivos só para chorar, nós precisamos entender que no meio da nossa adversidade existe um propósito divino, existe um Deus acima de todos nós. Existe um Deus que nos fez, que nos criou, todo o poder, toda a honra, toda a glória pertencem a Ele. E como o Davi disse aqui, tudo vem de Deus. E das suas próprias mãos nós tornamos a dá-lo. Quando nós reconhecemos que tudo é de Deus, a nossa vida é de Deus, nós não ficamos sofrendo no sentido de, não revoltamos, é a palavra. Nós não vamos nos revoltar contra Deus, porque sabemos que mesmo perdendo, mesmo chorando, mesmo não tendo, mesmo faltando, Deus vai fazer algo sobrenatural, inédito, incrível. Ele vai exaltar a nossa cabeça. Foi assim na palavra de Deus. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra. Porque no momento da dor, no momento da adversidade, no momento do choro, no momento das dores da vida, é muito fácil as pessoas abandonarem a fé, deixarem de buscar a Deus, deixarem de orar, deixarem de congregar, deixarem de realmente evoluírem a sua vida cristã. Esperam ficar tudo bem para poder servir a Deus. As pessoas esperam tudo dar certo para poder servir a Deus e está tudo errado. Não é assim. Nós precisamos aprender que tudo que existe no universo, todas as coisas, céu e terra, criaturas, todos os seres que existem, Deus fez tudo isso com o poder da sua palavra. Ele disse: haja e ouve. Então existe poder naquilo que Deus fala, existe poder na palavra de Deus. Então quando cremos que tudo é dele, a nossa vida é dele, fica muito mais fácil a gente lidar com o momento da adversidade. É isso que eu quero passar para você hoje, nessa tarde. Quando você entende quem Deus é, e quem Deus é, gente, diz aqui a palavra de Deus. Vamos recapitular os versículos que nós lemos. Ó Senhor, a ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo isso pertence a Deus. A vitória, o poder, Ele pode todas as coisas. A vitória, a majestade, tudo pertencem a Ele. Então qualquer lugar de vitória, qualquer lugar de destaque, qualquer lugar de grandeza, a gente só pode com Ele, com mais ninguém. Tudo que há nos céus e na terra é teu, Senhor, e teu é o reino. Tudo que há nos céus e na terra é de Deus. Se é de Deus, se tudo pertence a Ele, por que devemos nos apavorar com os acontecimentos ao nosso redor? Gente, nós não precisamos. Se nós pertencemos a Deus e tudo é dele, todos os céus, a terra, existe alguma coisa impossível para Deus fazer? Existe alguma coisa que Deus não possa fazer? Não existe. Tudo pertence a Ele. Tudo é dele e Ele está acima de tudo, diz a palavra. O céu é dele. O reino é dele. E Ele está acima de todas as coisas. Quando nós entendemos que Deus está acima da nossa dor, Deus está acima da nossa enfermidade, Deus está acima das nossas lutas, Deus está acima de nós, Deus está acima dos nossos inimigos, Deus está acima das nossas dificuldades, Deus está acima da nossa pobreza, Deus está acima da nossa humilhação, Deus está acima do nosso sofrimento, Deus está acima de tudo. Deus está acima da medicina, Deus está acima dos governos, Deus está acima dos homens maus, Deus está acima de todos. E se Deus está acima de todos, isso significa, a Bíblia é um livro mostrando para mim e para você que Deus, Ele está acima de tudo isso e que Ele é a nossa defesa, Ele é o nosso guarda, Ele é aquele que nos protege. Então, se nós entendermos quem Deus é, nós jamais vamos andar temerosos. Se nós entendermos quem Deus é, nós jamais vamos andar cabisbaixos. Se nós entendermos quem Deus é, nós jamais vamos andar aí apavorados, ansiosos, inquietos pelo dia de amanhã ou pelo passado. Quando nós entendemos quem Deus é, Ele está acima de tudo, Ele está acima da sua vida. Esse problema que você acha que é impossível,
Essas dificuldades que você tem com você mesmo. Você olha para você e pensa, poxa, eu não consigo mudar, eu não consigo me libertar, eu não consigo parar de fazer isso, eu quero tanto melhorar, eu quero tanto ser uma pessoa melhor, eu não consigo. Aí você se sente pequeno diante de tudo isso que você tem vivido. E você acha que você não pode, que você não consegue, tal. E é claro que a gente não consegue sozinho. Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Mas também a palavra revelada nos ensina em Filipenses 4,13 que todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Diz a palavra que a riqueza e a honra, por isso que a Bíblia nos ensina a não buscar as coisas deste mundo. Não busquem as coisas deste mundo como os gentios buscam. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por quê? Porque riqueza e honra, está escrito no versículo 12, riqueza e honra vem de ti, Senhor, somente de ti, Senhor. É Deus quem eleva, é Deus quem exalta a cabeça de uma pessoa, é Deus quem exalta a empresa de uma pessoa, é Deus quem exalta a nossa vida, e é Ele quem abate. Diz a palavra, porque tu governas sobre tudo. Você acha que Deus não tem o controle do mundo? Você acha que Deus não tem o controle da situação? Você acha que Deus está por fora? Você acha que algum homem na face da terra, que algum capeta na face da terra, que algum demônio na face da terra pode fazer alguma coisa fora do controle de Deus? Ah, mas irmã Poliana, então por que Deus permite o mal acontecer? É porque as coisas estão acontecendo por causa dos direitos, apesar de Deus ser o dono de todas as coisas, Ele nos deu direito de escolha. Ele nos deu livre-arbítrio. Mas vocês não acham que todo mundo que já passou nessa terra, que todo mundo que está aqui ainda, um dia vai prestar contas para aquele que é dono de tudo? Tudo que as pessoas falam, tudo que as pessoas pensam, todos os pensamentos perversos, maldosos, todo mundo que existe, crendo ou não crendo em Deus, sabendo que Deus existe ou não sabendo, não precisa acreditar em Jesus, não precisa acreditar na Bíblia, não precisa acreditar em nada, mas um dia essa pessoa vai estar diante do tribunal de Deus, um dia ela vai estar diante do Senhor e ela vai prestar contas, porque tudo pertence a Deus. Todos os seres, principados, potestades, demônios, todo mundo, pessoas, todo mundo vai prestar contas. Apesar que os demônios já estão condenados, diz a palavra que o lago de fogo foi preparado para eles, é a condenação eterna. Então não existe um ser nesse universo que não tenha que prestar contas para Deus, porque tudo pertence a Deus. Pode viver a vida do jeito que quiser, pode morrer do jeito que quiser, do jeitinho que você quiser, pode viver do seu jeito, mas no final de tudo, toda a humanidade, todas as almas vão ter que prestar contas no juízo diante daquele que é o dono de todas as coisas. Ele governa sobre tudo. Gente, é maravilhoso ser governado por Deus, é maravilhoso se render a Ele, é maravilhoso pertencer ao reino dEle, é maravilhoso ter Ele como Pai, é maravilhoso saber que Ele pode tudo, é maravilhoso poder viver esse poder, é maravilhoso viver essa fé. Não tem lugar melhor no mundo do que viver uma vida no centro da vontade de Deus. Porque mesmo a gente perdendo, mesmo a gente chorando, mesmo tudo dando errado, a gente sabe que Deus está no controle, como foi com Jó. Jó perdeu tudo, mas ele sabia que Deus estava no controle. Ele declarou uma frase que a gente sempre fala: eu sei que o meu Redentor vive, que por fim vai se levantar sobre a terra. Então a gente chora mesmo, a gente fica triste, a gente às vezes pensa em desistir, pensa que não vai conseguir por causa das dificuldades, mas lá no nosso íntimo o Espírito Santo está falando: você sabe que o Senhor é Senhor sobre tudo, não sabe? Você não sabe, Poliana, que Deus está no controle da sua vida e que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito? O Espírito Santo, ele faz isso. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra de Deus, e aí a palavra vai nos fortalecendo. Porque, gente, não adianta a gente achar, não adianta a gente pensar, não adianta a gente ficar focado nas lutas. Nós precisamos acreditar e crer que temos um Deus que é acima de tudo. E se Ele é acima de tudo, tudo na minha vida vai estar debaixo do controle dEle. Mesmo perdendo, eu ganho. Mesmo eu estando humilhado, eu vou ser exaltado. Porque Deus não falha, Ele nunca falhou. E diz a palavra de Deus: poder e força estão nas mãos dEle. E a Ele cabe exaltar e dar força. Ele levanta quem cai, Ele exalta o humilhado e Ele dá força pro fraco. Você tá fraco? Ele vai te dar força. É Ele quem faz isso. O nosso Deus é digno de glória.
tudo pertence a Ele. Nada nós podemos dar para Deus. Tem gente que acha que pode dar para Deus alguma coisa. Tem gente que acha que pode fazer um favor para Deus. Tem gente que acha isso, que Deus é empregadinho dele. Tem gente que acha que está fazendo muito para Deus. Diz a palavra que quando nós fazermos a vontade do nosso Senhor, depois que a gente fizer tudo que Deus mandou, é pra gente falar que a gente é servo inútil, porque a gente só fez o que foi mandado. Quando a gente fizer toda a vontade de Deus, nós devemos nos considerar inúteis, porque fizemos apenas o que nos foi mandado. Foi uma parábola que Jesus contou. Então a gente acha que pode estar fazendo muito para Deus. A gente não está fazendo mais nada além do que nós recebemos dele. Se nós damos alguma coisa para Deus, é porque nós recebemos dele primeiro. Como o salmista Davi declarou, tudo vem de ti e damos apenas o que primeiro recebemos. Sabe o que primeiro você recebeu de Deus? Para você poder dar a Ele louvor, sua vida, render os seus dias, os seus minutos, as suas horas. Sabe o que você recebeu dele primeiro? O fôlego da vida. Esse ar que está passando nos seus pulmões aí. Essa capacidade de estar de pé e de estar me ouvindo. Isso você recebeu de Deus. Tudo vem dele. É ele quem dá força. A gente pode achar que a gente pode dar alguma coisa para Deus. Ilusão de quem pensa isso. Porque tudo vem dele. E da própria mão dele nós tornamos a dar. Então glorifica a Deus na sua vida. Entenda que ele está acima de tudo. Entenda que ele é poderoso. Entenda que ele pode todas as coisas. Amém? Eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Te louvo, Jesus. O Senhor é bom. Que o Senhor derrame tua graça sobre as nossas vidas e nos ajude a compreender esse amor, essa graça maravilhosa e a viver, Senhor, essa vida que o Senhor nos dá através da tua palavra. Que possamos compreender que tudo vem de ti e das tuas mãos nós te damos todas as coisas. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Amém.